Olá, Cuca Fresca! Hoje eu vim aqui para falar de uma coisa que é muito comum no meu cotidiano, no meu dia a dia, no meu consultório, que se chama transtorno de pânico. O transtorno de pânico, ele é uma doença da ansiedade. Ele pode acometer qualquer pessoa e geralmente ele acometem os adultos jovens. O que a pessoa começa a sentir? De repente, do nada, ela começa a ter umas crises de ansiedade. Geralmente essa crise dura de 10 a 15 minutos, só que a sensação é de uma eternidade. Eu tenho sintomas físicos, batedeira, sudorese, sensação de falta de ar, sensação que eu tô infartando, dormência, posso ter diarreia, náusea, enjoo, ou seja, a serotonina que estava acumulada ali no cérebro desce para o corpo inteiro e faz um estrago e você tem a sensação ou de morte ou de que tá enlouquecendo. Melissa, mas eu tive uma crise dessa só. Só uma crise? Geralmente as pessoas têm uma crise. Só que, uma vez que eu tenho uma crise, a chance de eu ter a segunda, a terceira aumenta muito. E aí eu desenvolvo a doença do pânico, que é quando eu começo a ter essas crises do nada, de repente, a qualquer momento ou hora. E aí é um transtorno. Eu evito situações, eu evito lugares onde eu tive a crise pelo medo de passar mal novamente. Esse medo de passar mal novamente é o que a gente chama de agorafobia. Difícil esse nome, né? Pois é, mas a agorafobia vem de fobia a agoros, a lugares cheios, tumultuados. Por isso que é muito importante o tratamento. Quando eu tenho as crises de pânico, o ideal é já procurar ajuda psiquiátrica, por quê? Para eu não desenvolver essa agorafobia, para não limitar a minha vida e, consequentemente, não desenvolver também um sintoma que é muito comum, que é eu começar a ter hipocondria. Então eu tô lá na minha casa, tranquila, vejo a campanha lá contra o câncer, já acho que posso estar com câncer, saio correndo para fazer os exames. E eu começo a fazer exames com uma sensação de que eu tô com uma doença, e geralmente esses pacientes chegam, com um pacote de exames, todos normais. E aí os médicos falam assim: você não tem nada, vai pro psiquiatra. Eu não achei doença nenhuma. Olha só, não é que você não tem nada. Você não tem nada organicamente falando. Você tem sim a doença do pânico. A doença do pânico é uma doença que tem melhor resposta ao tratamento. Então, se você começar a tratar, você vai ter o começo, o meio e o fim do tratamento e vai ficar ótimo, nunca mais vai ter nada. Mas o que acontece? Muitas vezes a pessoa melhora, para o tratamento, volta de novo e fica indo e voltando, como na maior parte das doenças mentais, né? Porque você escutou sua vizinha, que você ia ficar dependente do remédio, você escutou sua comadre, que não pode tomar tal medicação, e não escuta o psiquiatra. Mas eu te digo, o pânico, geralmente a gente trata, com 40 dias a pessoa tá ótima, e aí eu vou para a fase da manutenção, que é eu mostrar pro seu cérebro que não adianta ele produzir muita serotonina, que o remédio tá lá, segurando o problema. E aí sim você vai tratar um período, depois a gente suspende a medicação e você fica livre do pânico, livre da Melissa, livre do seu psiquiatra e tudo volta à vida normal.